Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Nicole e nesse canal eu quero que a gente juntos possa começar a ter um relacionamento com Deus. E eu espero que através desse vídeo você possa ser tocado, que Deus possa falar com você através dessa palavra, tá? Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse versículo, eu comecei a estudar ele através de um vídeo que eu vi de uma menina, aqui no canal no YouTube também. E esse versículo, ele chama muita atenção porque ele fala sobre o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor aqui não é sobre medo, não é sobre a gente sentir medo de Deus, mas a gente colocar Ele no centro de tudo da nossa vida. Porque quando a gente começa a buscar a Deus, as nossas vontades, elas começam a ficar para trás. E aqui fala sobre a sabedoria de Deus. E talvez a gente acha que a gente é muito sábio, Só que a sabedoria que o mundo prega é uma e a sabedoria de Deus é outra. A sabedoria que o mundo prega é a sabedoria do eu, A gente tem que alimentar o nosso ego. É aquele: faça o que te faz feliz, faça o que tá no seu coração, segue a sua intuição, é muito você, o seu desejo. E a sabedoria de Deus, quando a gente está buscando a Deus, a gente passa a ter que renunciar às nossas próprias vontades. A gente tem que renunciar às nossas próprias vontades. A gente tem que renunciar àquilo que agrada a gente para fazer o que agrada a Deus. Porque muitas vezes o que a gente faz, o que a gente acha que está agradando, na verdade está agradando a gente. Mas muitas vezes a gente tem atitudes e a gente não coloca Deus como centro daquela atitude. Será que aquela atitude que eu vou ter, será que o que eu estou pensando em fazer vai agradar a Deus? Porque não adianta, quando algo não está certo da parte de Deus, Ele não deixa você ter paz na sua decisão. Ele não deixa. E como você consegue temer mais a Deus? Orando por isso. Pedindo para que o Espírito Santo de Deus que você possa ser sensível a Ele. Para que toda vez que você venha fazer algo, o Espírito Santo te incomode. Sabe quando você vai tomar uma atitude e você pensa assim, você começa a ficar com o pé atrás, o famoso pé atrás, e você não entende aquele sentimento. Mas esse sentimento é o Espírito Santo de Deus falando com você. É Ele falando assim, pensa melhor no que você está fazendo, porque Ele sabe que isso pode ou não agradar a Deus. Então é justamente por isso que Ele te incomoda. E quanto mais você alimenta isso, mais sensível você fica, mais íntimo você fica, porque você vai obedecendo a vontade de Deus para sua vida. E quanto mais você ignora esse sentimento, mais você se afasta de Deus. Então, e olha que coisa boa, a vontade de Deus, ela é sempre agradável. Então, muitas vezes, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos impede de fazer é algo que de alguma forma iria trazer um problema pra gente, entende? Como uma coisa, ela tá ligada à outra. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam algo com a gente e a gente fica com o pé atrás,
E às vezes é uma pessoa mais experiente, mais sábia que a gente, né, de uma certa forma. Só que quando a gente para entender um pouquinho mais as escrituras, a gente entende que a sabedoria do mundo, ela é loucura diante de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é loucura diante do mundo. Então, muitas vezes, você vai se sentir um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora da curva, entende? Porque você vai começar a ter renúncias que as pessoas vão achar loucura. Vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo que talvez você já tenha, você que está nessa jornada aí buscando a Deus, talvez tenha se convertido há pouco tempo, mas que você vai entender do que eu tô falando. Por exemplo, quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a se incomodar um pouco com as nossas roupas. Acho que toda mulher, né, já passou por isso, de se começar a se incomodar com a roupa. Mas isso é você sendo sensível ao Espírito Santo. Por quê? Você começa a sentir incômodo em certas coisas. E para as pessoas, isso é loucura. Para as pessoas entra a questão do nada a ver. Não tem nada de errado. Porque é exatamente isso que as pessoas falam, que não tem nada a ver, que não tem nada de errado. Quando, na verdade, a vontade delas é a que prevalece. Quando nós estamos buscando a Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Entende? Então, não se sinta mal por estar seguindo a vontade de Deus. Não se sinta mal por estar colocando Deus na frente das suas decisões. Não se sinta mal por não poder tomar uma atitude naquele momento. Porque você tem que primeiro consultar Deus se aquilo deve fazer. Vou dar um exemplo também do que aconteceu comigo esses dias mais específico ontem. A minha filha teve um pequeno, né, atrito ali com uma menina, né? E aí, no calor do momento, eu queria falar com a mãe dela, eu queria, sabe, falar. Só que aí eu fiquei quieta, falei, não é o momento. Só que com o sentimento que eu tava sentindo, eu poderia falar algo que depois eu iria me arrepender. E eu já tava, vamos falar, eu já tava pensando, eu já tava pensando em falar, eu já tava pensando em chegar com 7 pedras na mão. Só que o que aconteceu? O Senhor começou a me incomodar. Sabe quando você pensa assim, isso não combina mais comigo, eu não sou mais assim? Por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando a gente começa a buscar Deus, todas as nossas atitudes ficam ligadas a ela, ficam ligadas a Deus. Quando a gente faz algo bom e a gente está buscando a Deus, essa atitude ela é baseada em Deus. As pessoas olham e pensam, fulano é muito bom, mas fulano tá buscando a Deus, fulano tá ali, tá caminhando. Quando ela faz algo de errado, também é ligado a Deus. E pior ainda, de uma forma que está envergonhando ele. E acredito que nem eu, nem você queira fazer algo para poder envergonhar a Deus. Então, as nossas atitudes, elas são ligadas a Deus. E quando a gente faz algo de ruim, a gente está envergonhando a Deus. Quando a gente vai fazer algo, a gente pensa, como iriam me olhar? Mas não no sentido das pessoas, mas no sentido de Deus. Sabe? Será que a minha atitude, ela tá agradando a Deus? E para pensar no que eu falei um pouquinho antes, que eu falei que muitas vezes aquilo ali iria nos causar um problema. Ou seja, se eu tivesse sentido, pela minha intuição, pela minha justiça, não, porque foi algo que fez algo a minha filha, ela, sempre o nosso ego na frente, ela, fazer acontecer, sabe? Não, tem que fazer acontecer. Naquele momento eu iria fazer algo da qual eu não estava consultando a Deus, eu não estava colocando ele, eu não estava temendo a ele. E quando eu parei, respirei, ele me incomodou sobre isso. Nicole, olha, isso aqui não é mais com você. Tá com problema? Então você ora sobre isso, ora sobre esse problema. Mas você não pode tomar uma atitude da qual eu iria envergonhar a Deus, sabe? Porque as pessoas iriam olhar pra mim e falar assim, nossa, a menina busca Deus, mas, poxa, teve uma atitude que não foi legal. Então, que a gente possa... Gente, olha, isso tudo aqui é muito novo pra mim, tá? É muito novo pra mim. Eu senti no meu coração de começar esse canal. Então, que vocês possam ter... Que Deus possa ter falado com você da mesma forma que Ele falou comigo nessa palavra.
e que você possa começar a colocar Ele como centro da sua vida, temer a Deus e entender que você tem um Pai que pode resolver tudo por você, que você não está sozinha, que você não está sozinho. Então, que você tem um Pai que tá ali cuidando de você, que tá ali para te ouvir no que você precisar. Então, você pode falar com Ele, e quanto mais você começa a ler as Escrituras, Deus fala com você. E entende que não é nas grandes coisas, é nas pequenas coisas que Deus fala com a gente, porque são as coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia que faz a gente errar, sabe? Nós somos humanos e estamos aqui propensos, né? No caso, a cair, sim. Só que quanto mais a gente buscar Deus, mais difícil vai ser isso acontecer, sabe? Eu costumo falar que a gente tem que errar em novos erros. Erre em novos erros. Pede a Deus sabedoria. Deus vai te dar. Pede a Deus sabedoria. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja sensível à palavra de Deus. Porque quanto mais sensível você for, mais você vai fazer, mais você vai ser obediente a Ele. Seja obediente a Ele. Seja obediente ao sentimento que te faz dar um passo para trás, porque muitas vezes é aquele passo para trás que vai te fazer avançar, sabe? E, gente, o inimigo, ele tá aí. Então, eu não gosto nem muito de falar, mas o inimigo, ele tá aí para causar desavença, sabe? A raiz, ela é sempre a mesma, sabe? A raiz, ela é sempre a mesma, e é por isso que a gente tem que temer a Deus, a gente tem que buscar a Deus, para que Ele venha falar sempre com a gente, para que Ele venha nos incomodar quando a gente estiver fazendo algo de errado, algo que não seja da vontade dEle. Porque quando a gente faz algo bom, que é da vontade dEle, a gente fica em paz, a gente fica feliz. Eu vou dar um exemplo muito bobo, assim, que você pode parar pra pensar. Quando você é sensível a Deus, Ele mexe nas coisas que você nem imaginava mexer. Eu vou dar um exemplo. Foi esses dias, né? Eu tava assim com um pouco de preguiça de arrumar minha casa. Eu adoro arrumar casa. Eu gosto da sensação de casa limpa. Eu não sou de deixar a casa bagunçada. E aí tava me dando assim uma certa preguiça. E aí eu comecei a lembrar: Deus não habita em casa suja, sabe? Porque percebe. Quando você tá com a casa bagunçada, você fica com preguiça. Aí é como se tudo tivesse parado assim, sabe? Você não consegue fazer as coisas. E uma coisa liga a outra. E aí Deus começou a me incomodar com isso. Nesse sentido, Deus não habita em casa suja. Ou seja, levanta, vai arrumar a tua casa, preguiça. Entende? Então, quando a gente tá aqui, é somente coisas boas que Deus tem para acrescentar na nossa vida. Então, pode ter certeza que quando você colocar Deus no centro da tua vida, você não vai estar perdendo nada. Pelo contrário, você só vai estar ganhando. Então, olha, espero que vocês tenham gostado dessa palavra, tá? Como eu falei, é tudo muito novo pra mim, mas eu tô aqui porque da mesma forma que você tá aí assistindo esse vídeo, tá buscando um relacionamento com Deus, eu aqui do outro lado também estou. Então a gente vai entrar nessa luta aí junto, tá? Porque eu quero entender mais da palavra e eu quero, o pouco que eu tô aprendendo, eu quero compartilhar com vocês, porque depois que eu aprendi, que a gente aprende mais ensinando, eu quero, sabe, compartilhar o pouco que eu tô aprendendo junto com vocês, porque de pouco a pouco a gente vai se erguendo mais, a gente vai se fortalecendo mais na palavra de Deus, a gente vai fortalecendo mais o nosso espírito, porque a gente precisa crescer no espírito e na palavra de Deus. Então, que você possa meditar em cima desse versículo, colocar Deus como centro da sua vida, temer a Deus, colocar Deus no centro das suas decisões, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E algo também que é importante pra mim, gente, compartilhar essa mensagem com mais pessoas, curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou, comentar se você se converteu agora há pouco tempo, se você tem colocado Deus como o centro das suas decisões, ou se você está começando a buscar sobre isso, que é muito importante para mim. E se você quer se aproximar mais de Deus nessa caminhada junto comigo, se inscreve nesse canal e
Gente, obrigada por terem assistido até aqui. Que Deus tenha falado aí no coração de vocês e que a gente possa compartilhar mais e mais momentos juntos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.